Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês alguns detalhes aqui sobre esta plataforma Tables aqui do Jump. Então, para isso eu tenho uma tabela de dados aqui com 13 colunas, 89 linhas, é uma tabela que eu geralmente uso nos cursos de regressão linear. A gente tem vários detalhes aqui, né, várias informações sobre projetos dentro de uma empresa. Nós temos aqui as principais informações de saída, né, variáveis de saída a respeito do budget, né, quanto que a gente gastou e quanto que a gente planejou para cada projeto e a diferença final que teve em cada projeto. Tem várias informações aqui sobre cada projeto. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês hoje é quando vocês precisam fazer alguma transformação nessa tabela, quebrar ela em partes, organizar ela de uma forma um pouco diferente, você pode encontrar nessa função aqui no cabeçalho chamada Tables, né? Então, tudo que é referente a tabelas, você pode encontrar aqui. Eu vou focar nesses 5 S's aqui: Summary, Subset, Sort, Stack e Split, tá? Essas são as mais básicas, essas são as mais usadas aí nos nossos projetos. Então, vamos lá. Vamos começar pela Summary, tá? Summary, ela é um resumo, né? Eu quero fazer um resumo da minha tabela estatisticamente falando. Então, por exemplo, eu quero fazer uma média da diferença do budget, né, do meu Y, de todos os meus projetos. Então, ele mostra aqui uma vista prévia, né? Então, de 89 linhas que eu tinha, de 89 projetos, a média na diferença do budget em reais é de negativos, né, 197 mil reais. Mas eu não quero fazer só a média da tabela toda, eu quero fazer a média por analistas. Então eu vou colocar aqui dentro do group analistas. Então eu tenho aqui os nossos 6 analistas, a quantidade de linhas que foram usadas para cada analista e a média de cada um. Ah, Matheus, eu quero mais do que a média, eu quero o desvio padrão de cada um. Então eu vou selecionar o Y aqui e vou selecionar o desvio padrão aqui. E ele vai criar uma nova coluna aqui com o desvio padrão de cada grupo de linhas referentes ao analista, né? Que aí eu tenho nesse caso 6. Se eu quiser agrupar em mais situações, por exemplo, analistas e quantas áreas foram envolvidas. Ele vai quebrar essa tabela em analista e áreas envolvidas. Então temos o Alisson, uma área envolvida, eu tenho 3 projetos, a média desses 3 projetos é essa e o desvio padrão é este. Então aqui eu faço várias manipulações e a partir do momento que eu dou um OK aqui, ele vai criar uma nova tabela dizendo aqui em cima tabela para regressão, que é o nome da tabela, né? Por analista e áreas envolvidas, tá? E aí tem uma nova tabela de dados, tá? Esse foi o summary. Agora falando do subset aqui. Então eu quero quebrar essa tabela de dados, por exemplo, em uma tabela nova onde somente os dados referentes ao Matheus vão aparecer. Então eu posso clicar aqui, Matheus, botão direito, Select Matching Cells, ele vai buscar todas as linhas dessa tabela onde aparece Matheus. Ele mostrou aqui 10 linhas selecionadas. Eu posso vir aqui, Tables, Subset, e ele já aparece essa opção Selected Rows, já me dá uma vista prévia aqui de que ele vai formar uma tabela nova com a mesma quantidade de colunas, porém somente com o analista Matheus. Então, se eu der um OK, uma nova tabela de dados foi criada somente com o analista Matheus. Muito bem. O que a gente tem ainda? Sort. Então, no vídeo de como organizar a tabela de dados, eu mostrei que a gente pode vir aqui e ordenar essa tabela de dados, né, clicando em
sort ascending ou descending, né? E ele colocou aqui por ordem alfabética, Alisson, Caetano, Luísa, Márcio e Matheus, mas eu não quero isso, eu quero uma nova, vou dar um Ctrl Z aqui, dei um Ctrl Z, eu quero uma nova tabela de dados organizada pelo analista. Então ele vai criar uma nova tabela de dados, ele não vai mexer naquela minha tabela de dados original ali, mas ele criou uma nova tabela de dados organizada pelo analista. Tá? Eu poderia ter selecionado qualquer uma das colunas. Muito bem. O stack, né? O que é o stack? Vamos supor que você não quer essas 3 colunas aqui, ó, organizadas dessa forma. Você quer que tenha uma coluna dizendo se é gasto, se o valor é o planejado, se ele é gasto e se ele é a diferença, e uma outra coluna dizendo qual que é esse valor monetário, né? Então eu posso dar um stack nessas três informações aqui e organizar essa tabela de uma forma um pouco diferente. Veja só, table, stack, e eu vou selecionar essas 3 colunas aqui, dei um stack, e ela vai vir aqui e vai me mostrar, ó, eu vou criar uma nova coluna onde eu coloquei essa informação que estava aqui, ó, planejado, gasto e diferença, vai ficar com o planejado, gasto e diferença, e a minha saída vai ser o próprio valor que a gente tinha aqui dentro, tá? Então ele está ali como label e data, né? Eu posso trocar aqui como o meu y, nesse caso em valores, né, monetários, e o meu label, que é a situação, né, que é a informação, a etapa do projeto, a situação do dinheiro, né, qual que é a categoria, por exemplo, você pode escrever o que você quiser, tá? Se eu der um OK aqui agora, ele vai ter criado uma coluna chamada categoria, planejado, gasto e diferença, planejado, gasto e diferença para cada projeto, e o Y aqui sendo os valores monetários, tá? Então essa é a função stack. Agora vamos supor que a sua tabela original ela era assim, e você quer fazer o contrário, você quer transformar isso aqui para 3 colunas diferentes, né? Então você faz a função split. O split é praticamente o contrário do stack, tá? Você vai fazer um split by categoria e você vai fazer um split desta coluna aqui. Então, ó, ele jogou de volta lá para gasto, planejado e diferença. E o que eu vou colocar dentro do group, né? Todas as informações que eu tenho na minha tabela, e aí ele vai criar uma tabela com projeto 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 89, né, com essas informações desta forma. Eu posso inclusive dar um nome para essa tabela, um nome diferente, né, e a partir do momento que eu der um OK, ela vai fazer a função split. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado mais uma vez com esses detalhes da função tables aqui. Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, não deixem de escrever. Inscrevam-se no canal e se você gostou deste vídeo, deixe o like para nós. Abraço e até a próxima.